Uma das grandes ferramentas que ajudam o líder a trabalhar o liderado, pensando no líder coach, é a pirâmide de níveis neurológicos. Especificamente aqui, a gente não vai falar tanto da pirâmide em si. Quem quiser estudar a respeito, eu super indico tanto os livros do Robert Dilts, que é um dos criadores da pirâmide de níveis neurológicos para a PNL, ou o próprio meu livro Empresas Espiritualizadas, onde eu uso bastante essa ferramenta na condução de uma empresa e nos trabalhos organizacionais. Pirâmide de níveis neurológicos foi inventada por um psicólogo chamado Gregory Bateson e adaptada para a PNL por Robert Dilts. O que ela diz? Ela é uma ferramenta que diz que em toda área da nossa vida, em qualquer momento da nossa vida, a gente está trabalhando em maior ou menor grau em um dos 6 níveis que estão mostrando nessa pirâmide. Quais são esses níveis? Ambiente. Ambiente é aquilo onde a gente está, o que a gente consegue ver, as pessoas estão à nossa volta, a roupa que a gente usa. Comportamento. Comportamento tem a ver com as ações que estamos fazendo, seja nós, seja os outros, mas quais são os nossos comportamentos, quais são nossas ações e aqui também quais são nossas emoções. Capacidades e habilidades, ou seja, quais são os recursos que a gente tem, as habilidades que a gente tem, os conhecimentos estão nessa faixa da pirâmide. Crenças e valores. Crenças e valores é aquilo que eu acredito que é verdade, é tudo aquilo que eu acredito, e valores é aquilo que eu acredito que é importante para a minha vida. E a gente tem identidade, que é o meu papel no mundo, o que eu sou, aqui a gente está falando um pouco de missão de vida, e espiritualidade, que é a quem ou ao qual é o sistema que é impactado por tudo isso, tá? Explicando muito resumidamente aqui. Algumas pressuposições dessa pirâmide, né? Essa pirâmide pressupõe que se a gente faz uma alteração num dos níveis dessa pirâmide, consequentemente todos os níveis abaixo são alterados. Isso significa que se a gente quanto mais para cima a gente fizer uma transformação em nossa vida, maior é o grau de impacto na vida como um todo. Por exemplo, se eu faço uma transformação no nível de identidade, isso naturalmente vai acarretar em mudar meus valores, minhas crenças, minhas habilidades, meu comportamento, meu ambiente. Um exemplo muito prático, quem nunca se pegou, por exemplo, olhando para o próprio guarda-roupa, para casa, falando, putz, eu preciso trocar meu guarda-roupa inteiro, já não me sinto mais, essas roupas não me servem mais, já não tem mais minha cara. O que houve? Houve uma transformação no nível de identidade, no qual você começa a se enxergar como uma outra, uma nova identidade, e o seu ambiente não está condizente com essa nova identidade. Então, ou seja, eu fiz uma transformação lá em cima e a base da pirâmide toda mudou. Outra pressuposição é, quanto mais para baixo na pirâmide, mais diz sobre a nossa vida prática. Não sobre a nossa vida toda, mas a nossa vida prática. Por isso que a gente chama a base da pirâmide, principalmente os 3 primeiros níveis, ambiente, comportamento, capacidades e habilidades, os níveis visíveis. Porque se a gente for ver ambiente, comportamento e habilidades, é tudo que a gente está vendo à nossa volta. Então a gente consegue ver qual é o ambiente que a gente está, a gente consegue ver quais são os comportamentos que a gente está fazendo, o que os outros estão fazendo num local, por exemplo, dá para ver qual é a habilidade de um professor, a habilidade dele em discurso, dialética, etc. Agora, a gente chama de níveis invisíveis, crenças e valores, identidade e espiritualidade, porque não é possível ver com o olho, ou seja, são muito mais subjetivos, né? Mas, num processo de coaching, é onde a gente mais diz, é aqui que acontece a transformação. Se você consegue mudar a crença ou o valor de uma pessoa, ou como é que ela se sente, qual é o papel dela no mundo, você muda naturalmente os comportamentos dela. E o que a gente vê é muitos líderes tentando fazer uma mudança de comportamento quando um liderado está em D3. Então, pare de fazer isso e faça aquilo, pare de fazer assim e faça assado. E aí a gente está falando o quê? De dar direções e o jeito certo de fazer, a gente não está ajudando no desenvolvimento daquela pessoa. Quando a gente está falando de fazer transformações nos níveis invisíveis, valores e crenças, identidade e espiritualidade, a gente está falando de transformar aquilo que vai fazer a diferença, na grande diferença para esse liderado. Lembra que aqui em D3 é um momento onde ele não se sente tanto confiante. Então precisa ser feita uma transformação no nível de identidade. Eu não sou capaz disso. Isso é uma crença de identidade, né? Então fazer essa transformação é absolutamente importante para que a gente siga o trabalho como líder coach, ok? A gente vai trabalhar basicamente o miolo da pirâmide aqui no nosso curso de liderança situacional. Por quê? Porque foi escolhido essa faixa chamada crenças e valores. Como a gente falou, como a gente tem uma transição entre o mundo invisível e o mundo visível,
crenças e valores é o primeiro nível do mundo invisível, ou seja, ele tem uma carga também prática no dia a dia. E é onde a gente pode auxiliar mais o liderado em fazer transformações reais na vida dele, no comportamento, nas ações, inclusive na performance da tarefa dele. Quando a gente mexe numa crença, quando a gente ressignifica uma crença ou entende quais são os valores colocados nessa jornada, fica muito mais fácil entender por que da motivação desse funcionário, por que a performance dele está como está. Então é onde a gente vai fazer uma grande diferença, que é a diferença que faz a grande diferença, né? O que são valores? Valores é tudo aquilo que é importante para nós. É importante a gente entender que a gente está num nível bem superior do nível de pirâmide de neurológicos. E o que isso diz? Diz que os valores são aquilo que levam a nossa vida. Vamos dizer assim, é o filtro pelo qual a gente segue a vida. Todas as nossas ações, comportamentos estão baseados em alguns valores nossos. Tudo aquilo que dá direção à nossa vida são chamados de valores. Tudo aquilo que é realmente importante para nós. Tendo isso na cabeça, é muito importante entender quais são os principais valores na cabeça de um liderado para que a gente consiga fazer um trabalho de desenvolvimento desse liderado, porque se não houver um respeito aos valores desse liderado, é garantia na certa de que ele parará no meio do caminho ou empacará em algum momento. Então é sim um trabalho de diagnóstico de uma coisa absolutamente subjetiva, mas ao mesmo tempo que se não for respeitado, todo o trabalho não vai para frente, né? Como é que a gente faz para descobrir valores, né? Acho que lembrando que aqui é muito um trabalho de líder coaching dentro da liderança situacional, então perguntas, conhecendo essa pessoa, estando do lado e perguntando o que é realmente importante para você, específico na tarefa que ele está fazendo, fala, o que isso te traz? O que você está ganhando ao fazer essa tarefa? O quão é importante na sua vida isso? Tudo isso vão dar respostas e sempre essas respostas estão sempre recheadas de valores. Porque minha família precisa disso no momento, porque eu me sinto uma pessoa mais forte a partir do momento que eu consigo concretizar isso. A gente está vendo força aparecendo, a gente está vendo família. Então, fica sempre atento a quais são esses valores. Então, perguntas no nível de importância, o que isso te traz, ou o que isso te proporciona, vão geralmente trazer valores à tona. E aí fique atento, se possível anote, ou enfim, conhecendo a pessoa você vai saber, putz, justiça é uma coisa importante para essa pessoa tem na cabeça dela que a perfeição é importante, então é uma pessoa criteriosa, então se as coisas não estão dentro de um critério, ela não consegue fazer. Entende a importância de fazer um trabalho no nível de valores nesse sentido? Se você não entende que por exemplo, honestidade, ética, justiça é um valor para esse liderado, como é que você pode pedir para ele fazer alguma coisa que esteja fora dos padrões? Para ele improvisar um pouco mais, ele vai ter dificuldade, porque é importante para ele essa metodologia, as coisas metódicas do jeito correto. Então, entender esses valores é entender também coisas que não estão atreladas a esses valores não vão seguir o rumo dentro de um processo de desenvolvimento, tá? E aí a gente vai afunilar ainda mais. Se a gente fosse dividir a pirâmide de níveis neurológicos em 7, valores estaria acima de crenças, tá? Então crenças sim o mundo, o limiar entre o mundo visível e o mundo invisível, né? Crenças basicamente é tudo aquilo que a gente acredita. E ele é mais ainda o filtro pelo qual a gente faz o que a gente faz. A gente entende qualquer tipo de comportamento e ações quando a gente entende realmente qual é a crença que está por trás disso. Vou dar um exemplo absolutamente subjetivo, bem simples, mas muito fácil de entender como é que as crenças estão atreladas aos nossos comportamentos. Eu só estou onde estou tranquilamente conseguindo conversar com vocês porque eu tenho uma crença de que o teto desse estúdio aqui não vai cair na minha cabeça. E por isso eu fico aqui tranquilo, porque a partir do momento que eu começo a acreditar que isso aqui pode desabar, como é que acontece com o meu comportamento? Eu vou querer sair daqui na hora, certo? Então é um exemplo bem prático e simples, bem simplista, mas que mostra que nossas crenças estão ditando os nossos comportamentos e ações. Elas basicamente têm muito a ver com quais são as regras que a gente usa para tocar o nosso dia a dia. E aí, para conseguir diagnosticar um pouco a crença,
fique sempre atento a alguns padrões de fala. Padrões de fala do tipo, eu acredito que isso só é assim por conta disso, isso só acontece quando isso, eu posso, eu consigo, eu mereço, vão vir muitas coisas de eu não consigo fazer isso, é uma crença, existe um jeito certo de fazer isso, é uma crença. Então quase tudo que é colocado para fora é uma crença. O poder de um líder coach aqui nesse momento em E3 é entender quais são as crenças que estão limitando esse liderado de ir para frente. E aí entender que crenças podem trazer dois tipos essas falas de crenças podem trazer dois tipos de crenças. As crenças que são possibilitadoras e as crenças que são limitantes. Como é que a gente sabe se uma crença é possibilitadora ou limitante? Uma crença possibilitadora ou limitante só pode ser possibilitadora ou limitante diante de uma meta. Não dá para, se você não tem meta, você não sabe se aquela crença é possibilitadora ou limitante. Eu acredito que eu sou uma pessoa muito forte no meu trabalho. Isso é uma crença. Se a força é uma coisa, um recurso que ajuda ele, um valor que ajuda ele a ir para frente, é uma crença possibilitadora. Se a força atrapalha porque está criando um clima ruim na empresa, essa é uma crença limitante. A força me ajuda no trabalho. Está te limitando a perceber que na verdade ela não é tão necessária assim, enfim. Crença possibilitadora ou limitante só é possível frente a uma meta. Senão ela é somente uma crença. Uma história muito bacana que fala um pouco sobre como é que essas crenças limitam na nossa vida é a história de Roger Bannister. Roger Bannister foi um corredor inglês. Na década de 50 acreditava-se uma crença, acreditava-se que era impossível, estudos práticos, a física não permitia que um ser humano corresse 1 milha em menos de 4 minutos. Era impossível. Até que Roger Bannister correu essa milha em 3 minutos e 59 segundos. Como é que o cara conseguiu fazer aquilo que acreditava-se ser impossível? Até aí, ok com a história. Existia uma crença, essa crença foi quebrada a partir do momento que Roger Bannister correu. Mas uma coisa curiosa. Nos anos seguintes, em pouquíssimos anos, mais de 200 pessoas tinham corrido 1 milha a menos de 4 minutos. Ou seja, ele quebrou uma crença cultural. Acreditava-se que era impossível correr 1 milha em menos de 4 minutos. Quando essa crença foi quebrada, ou seja, ele foi lá e conseguiu correr, toda uma cadeia se desfez, outras pessoas perceberam que era possível. E a partir do momento que essa possibilidade foi verdadeira, eles correram em menos de 4 minutos. Acreditar que uma coisa é possível ajuda aquilo a se realizar, se tornar prática.